o estudo da Bíblia Fácil com Lorena Porto. Nós estamos estreando com esse vídeo de estudos. Esses estudos têm como objetivo você poder estudar um pouquinho melhor a Bíblia, um trechinho da Bíblia, e de uma forma fácil, tranquila, e você não precisa só estudar sozinho em casa. Você pode pegar esse estudo e também estudar com outras pessoas, com a sua célula, ou fazer um grupo de estudos bíblicos na sua igreja, ou com um grupo que você esteja liderando. Lá no blog você vai ter um PDF com todo esse estudo escritinho, bem bonitinho, para você poder acompanhar e poder também usar com o seu grupo de estudo. Nesse estudo especificamente, nós vamos falar sobre o desprezo de Esaú pela primogenitura. Quando Isaac se casa com Rebeca, ele tinha mais ou menos uns 40 anos, a gente não sabe a idade de Rebeca, mas quando ele se casa com Rebeca, claro, ela é linda, né, uma moça muito formosa, mas ela tem um probleminha, ela é estéril. E ela permanece estéril por pelo menos ali uns 20 anos. Eles têm o mesmo problema que o pai dele teve, né? Que Sara era estéril. E a gente sabe que quem era estéril ali era Sara, não era Abraão. No caso de Isaac, a gente não sabe qual dos dois era estéril, mas, enfim, Rebeca não podia ter filhos. Depois de 20 anos orando a Deus, quando finalmente, né, ela engravida, ela teve uma gravidez extremamente difícil, assim, quem já foi grávida, né, quem já teve filhos, sabe como a gravidez ela pode ser muito desconfortável, mas no caso de Rebeca deve ter sido muito, muito pior, porque o desespero dela foi tão grande que ela ficou se perguntando, meu Deus, se era para ser assim, por que eu engravidei, por que eu pedi tanto a Deus, né, para engravidar? Mas enfim, ela engravidou, ela foi orar a Deus, e Deus disse que ela tinha 2 nações em seu ventre, e que dessas 2 nações, eles estavam brigando entre si. E essa briga entre os irmãos, ela aconteceu durante toda a vida deles, acompanhou, né, durante toda a vida. E foi uma época muito difícil para Isaac e Rebeca, porque a animosidade dos dois era muito grande. Esaú era muito impetuoso, muito imprudente às vezes, né? Ele saía, ele caçava, ele ia, fazia, acontecia, ele era muito, né? Ele avançava com muita facilidade, mas ele era muito imprudente também. Jacó, em compensação, ele gostava de ficar em casa, na casa da mamãe, nas tendas, né? Fazendo ali, cuidando das coisinhas em casa. E ele era muito mais pacato, né? Como a Bíblia o chama. Mas um dia, Esaú vindo do campo, eu acho que ele não deve ter conseguido caçar nada, ele vindo do campo muito exausto, a Bíblia diz que ele estava assim, num nível de exaustão terrível, ele encontra com seu irmão Jacó, que estava justamente fazendo um ensopado de lentilhas delicioso. E aquele negócio devia estar cheirando pra caramba, né? Imagina você exausto, morrendo de fome, e a comida ali, né? E por algum motivo eles não tinham a liberdade, né? Eles não tinham um relacionamento íntimo que o Esaú podia só chegar e pedir comida sem nada em troca. Eles não tinham esse tipo de relacionamento, o relacionamento era muito difícil entre os dois. E Jacó, na verdade, para dar a comida para o irmão, ele faz um pedido, ele diz assim, eu só te dou se você me vender sua primogenitura. Jacó, ele entendia o que era uma primogenitura. Na antiguidade, você ser o primogênito era você ter todos os direitos. Então você tinha direito a uma herança muito maior, se não tivesse toda a herança, né? A herança geralmente, ou o primogênito tinha o dobro de herança, ou às vezes ele ficava com tudo, né? E ele tinha uma série de responsabilidades, ele assumia o clã ou a família quando o pai morria, e ele era responsável por toda a família, mas ele tinha também a liberdade de fazer o que ele quisesse, né? Então, ser o primogênito era a melhor posição que tinha, né, dentro da família. E Esaú, ele na verdade não se importava muito com essa posição, eu acho que ele pensava que era um direito garantido,
Mas Jacó não, Jacó entendia o que era a primogenitura. Jacó faz o que ele sempre fez. Jacó não foi atrás do irmão. Jacó ele não tentou enganar Esaú, na verdade. Por mais que Esaú dissesse que foi enganado por Jacó, nesse momento ele não foi. Jacó estava no seu habitat, no seu conforto, né? No que ele conhecia melhor, e ele estava fazendo o que ele fazia melhor. E ele não saiu, ele não foi atrás do irmão. Ele continuou sendo quem ele era, fazendo o que ele sempre fazia. Né? Ele aceitou quem ele era, ele não tentou ser alguém diferente. E essa é a primeira lição nessa história, que Jacó, ele aceitou quem ele era, o propósito de Deus para ele. Ele era o caçula, ele queria a posição do irmão, queria, mas ele não foi enganar o irmão, ele não foi atrás do irmão. Ele continuou na dele, fazendo o que ele sempre fazia, né? E isso a gente tem que entender, que Deus nos projetou, nos planejou para uma situação específica. Você nasceu com um temperamento que é só seu, né? E Deus tem um plano para a sua vida que é só para você. Você não pode tentar encaixar a sua vida na minha, por exemplo. Não vai dar certo, né? Você tem que viver a sua vida do jeito que você acha que é melhor. Você não pode tentar viver a sua vida como eu vivo. Você não pode tentar viver a sua vida tendo a minha história, entende? Você tem que viver a sua vida de acordo com a sua história, com o ambiente que você está, com a família que você tem. Isso é quem você é, né? A personalidade que você desenvolveu a partir do seu temperamento é quem você é. Não tente mudar isso. Se você for para mudar, seja para abandonar pecados e transformar o seu caráter para ter o caráter de Cristo. Mas não tente mudar você, de quem você é, para uma pessoa que você deseja ser, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito intrépida e não sei o que, eu sempre fiz muita coisa, e eu sempre quis ser aquela mulher mais calma, mas eu não sou. Então, assim, eu tive que aceitar que eu sou diferente, né? Que eu não sou aquela mocinha meiga, né? Então, na hora que você aceita quem você é, fica tudo muito mais fácil para você viver, inclusive descobrir o propósito de Deus. Esaú, ele tomou decisões ruins. Esaú, ele estava muito cansado, ele estava exausto. Ele veio de uma situação muito difícil, ele estava muito cansado e ele estava com fome. E eu não sei você, mas quando quando estou muito cansada e com fome, eu fico de mau humor, eu não consigo tomar boas decisões. E naquele momento, se Esaú tivesse ido para sua tenda, dormido umas horas, talvez até comido um pãozinho qualquer ali, alguma coisa, né, que tivesse, com certeza o fim dessa história teria sido diferente. Ele não teria tomado más decisões por causa do seu cansaço. Então, quando você tem decisões que você precisa tomar, na medida do possível, sempre que você conseguir, não tome decisões quando você está cansado, quando você está com dor, mesmo quando você estiver depressivo, não tome essas decisões nesses momentos. Você precisa esperar, vai descansar, tenta dormir um pouco, tenta comer alguma coisa, né? Às vezes até uma barra de chocolate é o suficiente para já te dar energia para pensar melhor. Então não tome decisões ruins por causa de momentos de cansaço. Se não tem jeito você tem que tomar uma decisão naquele momento, se você não pode esperar umas horas ou um dia seguinte, então você peça a Deus sabedoria e tenta serenar a sua mente para você não tomar uma decisão ruim, que foi o caso de Esaú. Esaú tomou uma decisão muito ruim, porque ele estava cansado. Não faça isso. A sabedoria de Deus é justamente você estar descansado, né? Você tomar boas decisões de forma inteligente, né? Debaixo do Espírito de Deus, para que você tenha boas consequências depois. Senão você vai ter, se você tomar decisões ruins, você vai ter consequências ruins, né? Então toda decisão tem uma consequência, mas se você estiver descansado, com a mente calma, serena, essas consequências serão muito melhores. Esaú, ele despreza o presente que ele recebeu. Jacó, ele entendia profundamente o que era a primogenitura.
ele entendia os benefícios de ser primogênito e todos os privilégios que vinham com ele, com a primogenitura. Os filhos, eles não podiam escolher a ordem de nascimento, né? Ninguém escolhe a ordem de nascimento. Mas isso não, o privilégio de nascer como primogênito ele era muito grande, né? Porque ele receberia muito mais coisas, né? Ele assumiria o clã na morte do pai, e ele tinha, sim, ele tinha responsabilidades, mas também ele tinha muitos privilégios. Mas Esaú, ele estava tratando esses privilégios de uma forma errada. Ele estava tratando esses privilégios como direitos, né? E não eram. O privilégio não é um direito que você tem. O privilégio, ele é isso mesmo. É uma coisa que é um extra, né? Deus, ele te deu presentes, né? E o maior presente que Deus te deu foi a sua salvação. Você não merecia salvação, não é um direito que você tem. Isso Deus te deu, é um presente de Deus para você, né? Tanto que a Bíblia fala, é um dom gratuito de Deus. E quando Deus te dá esse dom gratuito, isso não, ele não é um direito, ele é um privilégio, né? É um presente de Deus para você. E tem muita gente tratando esse presente como um direito, e ele não é. Então, depois que você faz aquela oração lá de entrega da sua vida para Jesus, muita gente está tratando a salvação e a vida cristã como uma série de direitos. Então, eu reivindico, eu exijo, né? Deus tem que fazer, né? Eu quero. E não é assim. Tudo que você tem, depois que, a partir do momento que você recebe a sua salvação, que já é um presente, tudo continua sendo um presente. Você não tem direito a nada. Se você tem direito a alguma coisa, é o inferno. Essa que é a verdade. E Deus, na sua graça e misericórdia, em vez de você receber o inferno como o seu direito, você começa a receber o amor dele, né? O privilégio de poder ir para o céu, de você ter a comunhão com Cristo, de você ter o Espírito Santo na sua vida. Isso são presentes de Deus. E da mesma forma que Esaú, ele via a sua primogenitura como um direito, e ele desprezou isso, não faça isso na sua vida. Deus te deu presentes. E eu imagino que você talvez esteja aí lembrando de tantas coisas que Deus te deu como presentes. E não trate isso como um direito, como se você pudesse reivindicar alguma coisa de Deus. Não é assim que funciona. Tudo isso são dádivas divinas para a sua vida. As trate assim. As trate como uma dádiva divina, como um dom gratuito de Deus. Seja grato por tudo que Ele fez. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, agradeça a Deus todos os dias por tudo que Ele tem feito por você. Não faça que nem Esaú. Não faça que nem Esaú. Deus, Ele te criou com um temperamento específico e esse temperamento, ele é dado por Deus para desenvolver a sua vida dentro do plano que Deus criou para você. Não tente ser uma pessoa diferente. Seja quem Deus quer que você seja. Sempre tome decisões com a mente limpa e serena. Não permita que o cansaço, a dor, a decepção ou mesmo a depressão guiem as suas decisões. Deixe tudo isso para trás. Tenha uma mente mais limpa, mais racional para tomar suas decisões com sabedoria. Já você buscar isso já é muita sabedoria, mas continue tendo sabedoria quando for tomar suas decisões, quando a sua mente estiver tranquila. Seja grato a Deus pelos presentes que Ele tem te dado todos os dias da sua vida. Só o fato de você respirar já é um presente de Deus. Quando você acorda de manhã é um presente de Deus. A sua salvação é um presente de Deus. Não despreze como Esaú desprezou a sua primogenitura. Se você gostou desse estudo, tem lá no site, lá no blog, um PDF prontinho para você poder acompanhar e usar junto com o seu grupo de estudo. Vá até o blog, o link vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você vai poder aproveitar esse estudo,
pode divulgar, você pode usar, imprima o PDF que você vai poder usar à vontade. Se você gostou desse estudo, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa sempre receber essas novidades. Toda semana nós vamos ter um estudo novo, ok? Até a próxima!